안녕하세요! Nesta aula eu vou responder várias dúvidas que vocês me enviaram no fim de semana. Eu havia pedido para vocês enviarem dúvidas que eu possa responder, né, num vídeo. Eu juntei algumas perguntas aqui, primeiramente agradeço, né, as perguntas, claro. Eu juntei algumas perguntas, algumas eu vou responder aqui rapidamente, outras eu só coloquei para dizer assim, essas eu vou criar um vídeo específico para cada um, porque não dá para responder muito rapidamente. Então vamos lá. A primeira pergunta é da Jaqueline e a outra é da Lee Mendes. Então, o que eu devo saber para ter fluência no básico do coreano? E como eu vou saber se eu já sei o básico da língua, né? E a Lee Mendes pergunta, eu conseguiria ir para a Coreia apenas aprendendo o básico do coreano? Muito bem, então perguntas muito interessantes. Como é que eu vou saber que eu tô no básico? E será que só com isso eu vou conseguir me virar na Coreia? Primeiramente, depende muito do que você quer fazer com essa língua nova que você está aprendendo. Então depende do seu objetivo. Se você quer ir para a Coreia só para passear, fazer compras, o básico é mais que o suficiente, assim, é só para turismo, então tá ótimo. E como é que eu vou saber que eu tô no básico, né? Que é a pergunta da Jaqueline. Para isso, eu peguei esse quadro de referências para a língua, um quadro europeu. Ele separa em vários níveis ABC, que na verdade seria tipo básico, intermediário, né? E avançado, e tem os subníveis, como vocês estão vendo aqui. E no TOPIK, né, que é a prova de proficiência, ele também leva em consideração esses níveis separados, né, por esse quadro. Acaba usando 1, 2, 3, 4, 5, 6 na prova, né? É basicamente a mesma coisa. E aí, dependendo da prova que você fizer e do nível da pontuação que você fizer, você vai cair num desses 6 níveis. Então, para cair no nível 1 ou 2, você tem que prestar o TOPIK 1. E para cair no nível 3 a 6, você presta o TOPIK 2. E para saber quais são as gramáticas, né, que eu preciso saber para tirar cada um desses níveis, é muito simples, só precisa procurar, assim, TOPIK 1, a prova 1, né, nível 2, por exemplo. Aí você procura lá, gramática. Vai aparecer uma lista de várias gramáticas que você tem que saber para conseguir tirar o nível 2, por exemplo. Né? Não é tanta coisa assim, mas seria um básico para você conseguir se virar. E qual é esse básico? Tem uma descrição de cada um desses níveis, né? Eu peguei só o nível A, A1, A2. O que eu tenho que saber? Nesse nível A1, eu consigo entender e utilizar expressões familiares do dia a dia. Então, eu consegui dizer assim, o que eu faço, o que eu fiz, o que eu farei, e satisfazer necessidades concretas, ou seja, eu posso falar o que eu quero fazer, o que eu gostaria, o que pretendo. Também eu posso falar sobre minha vida pessoal, de uma maneira bem simples, né? Onde eu vivo, as pessoas que eu conheço, coisas que eu possuo. E também conversar com nativos, desde que eles falem pausadamente, de maneira clara, que estejam dispostos a ajudar. Isso aqui já ajuda bastante para conseguir conversar com nativos. Já o nível A2, você já consegue falar bastante coisas, né, além só dessas mais básicas. Informações pessoais e familiares básicas, fazer compras, então já consigo falar de números, descontos, preços, locais. Então, geografia local, consigo falar do meu país, do país onde eu tô. Emprego, né? Então, trabalho, o que eu já fiz, esse tipo de coisa. Também troca de informações curtas e precisas e também falar sobre meus conhecimentos de maneira bem superficial, né? Nada muito aprofundado, né? Afinal, se eu quero ir para a Coreia para virar um jornalista, por exemplo, eu tenho que saber escrever bem, saber usar jargões, dependendo do tema que eu estou escrevendo ou cobrindo. Enquanto que se eu for para a Coreia só para turistar, eu não preciso de vocabulário muito específico. É só saber o básico para conseguir me virar, né? Ficar nos lugares, ir de um lugar para o outro, conseguir voltar. Esse tipo de coisa, né? Então, essa aqui seria a descrição de uma pessoa que está no nível básico. De acordo com esse quadro, claro. Se vocês quiserem conhecer mais sobre essa informação aqui, eu vou deixar esse link aqui na descrição para vocês. É bem interessante. Próxima pergunta é da professora Manuka. Poderia fazer mais vídeos de vocabulário, como nome de animais, objetos escolares, cômodos da casa, etc? Sim, farei. Tá anotado, eu vou fazer esse aqui de baixo também da Akame Ken. Por que você não refaz os vídeos antigos de coreano com a qualidade que tem hoje? Sim, eu farei também. Inclusive, na verdade, o que eu vou fazer são os vídeos do Hangul, da alfabetização. Eu vou refazer eles, mas muito provavelmente eu vou postar eles no canal do Coreano Online, que é a nossa escola online, né? Junto com o Henrique de Pros na Coreia, o Carlos e o Carlos Gorita, né? E o Mike Rodrigues. A gente tem essa escola e vou provavelmente colocar no canal do Coreano Online, porque no meu já tem, apesar de estar meio velhinho, mas tá lá já, né? Então, para não ter conteúdo repetido aqui mesmo, eu vou colocar lá. E a Emily perguntando também, né, sobre aulas de coreano básico, dicas de como aprender melhor o Hangul. E a Lee Mendes perguntando sobre Batim.
e a Luciene também sobre batim. Então, essas dúvidas vocês vão conseguir sanar nessas novas aulas, que vão estar bem mais completas do que as que eu tenho aqui no meu canal. Aqui, próxima questão. Por que eu não consigo aprender coreano fluente apenas vendo vídeos aqui no YouTube, né? A Kim Rabena perguntando. E o Blinks tem. Como faço para treinar minha gramática? Tem algum app que você recomenda, né? Poderia me indicar ou algo do tipo? Olha, primeiro, né? O da Kim Rabena. Coreano fluente, como eu falei, né? Fluência é algo tão relativa. E no YouTube, principalmente por vídeo, o que a gente aprende é muito passivamente. Você não está estudando ou treinando de uma forma ativa, você não tá treinando falando, você não tá perguntando, não tá tirando dúvidas e corrigindo, né, errando pra arrumar, né, os seus erros. Então, acaba sendo muito mais difícil, né, você aprender só ouvindo. Tudo você tem que praticar para conseguir chegar no nível que você acha que tá fluente. Eu sugiro fazer algum curso ou ter amigos coreanos, conversar, ou quem fale já mais, tenha já mais habilidades no idioma. É desta maneira que a gente consegue, né, tirar dúvidas e ver, e melhorando, né, o que a gente vai aprendendo. E o Blink também perguntou, né, como melhorar a gramática. Eu recomendo também, além de um curso, também conversar, tirar dúvidas com nativos. Tem muitos sites que você pode perguntar, né, tipo Hi Native, iTalk, tem vários outros. Eu vou tentar botar aqui alguns aplicativos que eu conheço, que eu uso, e pode ajudar. Claro, além do meu próprio curso. Eu deixei o link aqui, coreanoonline.com. Vocês podem ir lá quando abrir as matrículas. Inclusive vai ter, acho que na Black Friday, agora em novembro, né, vai ter uns descontos muito bons, como sempre tem. Próxima pergunta da Lívia, coração. Eu tenho dificuldades em diferenciar as partículas iga e 는. E o rondon também. Qual a diferença entre 나는, 저는 e 내가? E falta o nega também, né? Tem nega e nega. Aí esse nega que tá escrito aqui, ele às vezes é pronunciado niga, só pra diferenciar do nega. Ok, essa é uma pergunta de $1 milhão. Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. Mas basicamente, assim, né, o iga é partícula de sujeito, você já conhece, esse iga. E o 는 é de tópico, né, ou seja, sobre o que eu vou falar. Se eu falar, por exemplo, deixa assim, 저는 e 나는, né, a única diferença é que o 저 é ele é o pronome eu, de uma maneira mais formal, e o na é mais informal. Então é pra falar com alguém mais novo que eu, ou que mesma idade, né, ou que eu tá num nível hierárquico mais baixo ou igual a mim. E o 저 é de modéstia, né? Então eu tenho que usar o 저 quando eu tô falando com alguém mais velho ou um desconhecido que tem um nível hierárquico acima do meu. E o 내가, esse que tá aqui, né? 내가 e 내가. Também tem o 제가, né? Que é a mesma coisa do 내가, esse aqui. Esse aqui, como eu havia falado, ele às vezes é pronunciado niga, só na língua falada, só para diferenciar do negar de baixo. Esse aqui, ele é a junção de nó, que é você, mais ga, que é a partícula de sujeito. Enquanto que esse negar aqui, ele é o na mais o ga. E esse 제가 é o 저 mais ga. Então, seria eu que, ou você, nesse caso aqui, né? Você que alguma coisa. E esse aqui, eu que alguma coisa. Tá? Mesma coisa no de baixo, né? Então, eu que alguma coisa. Agora, qual que é a diferença entre eles? Falar 저는 e falar 제가, por exemplo. Vou usar esses dois exemplos. O 저는 e o 제가. Um tá com o 는 e o outro com o ga. Por exemplo, se alguém falar assim, obrigado, alguém agradece pra mim. Eu fiz alguma coisa pra pessoa e a pessoa me responde assim, 고마워요, 고마워요, muito obrigado. Aí eu vou falar, no português a gente fala, eu que agradeço. Ou de nada, né? Mas se eu quiser dizer, eu que agradeço, eu que estou agradecida, em vez de você, ou eu também, né? Alguém fala, 고마워요, eu falo, 제가 고마워요. Então, 고마워요. 제가 고마워요. Então, o que eu quero dizer com esse 제가? Quero dizer que eu que estou agradecida. Se eu falar 저는 고마워요, é muito estranho. É como se eu falasse assim, eu agradeço. Se alguém me fala obrigado, eu em seguida eu dizer eu agradeço. É muito estranho, né? Tem que falar eu que agradeço. Eu que agradeço. Então, 제가 고마워요.
Se eu falar 저는 고마워요, parece que assim, eu estou introduzindo. Eu vou falar sobre mim. 고마워요. Estranho. Eu normalmente posso dizer assim, 저는 학생이에요. 선생님이에요. 저는 학교에 가요. Coisas assim. O importante é o que vem depois, e não o antes, né? 제가 고마워요, por exemplo. Parece que assim, eu que agradeço, né? O mais importante é o que vem antes do ga. De uma maneira bem geral, é isso, tá? Eu já demorei bastante tempo só nessa resposta. Enfim, mas eu vou fazer um vídeo mais específico sobre isso. Vai ter um pouquinho sobre isso também no próximo vídeo, sobre a diferença entre choa e choahada, que eu vou publicar logo mais. E a Camila, minha amiga, ela perguntou, né, pra explicar a diferença entre 주세요, né, pedindo um favor, faça por favor, e só o 하세요, que também seria o faça por favor, né, a gente considera dessa maneira. Qual a diferença? E também ela queria saber a diferença, né, entre ga e 는 e que é o que eu falei agora há pouquinho. Então, assim, entre 주세요 e 하세요. Se eu falar, quer dizer, 주세요 vem do verbo 주다, que é dar, tá? Ele significa dar. Então, se eu falar assim, me dê uma caneta. 펜 주세요. Me dê uma caneta. Esse 주세요 seria a forma bem educada de falar me dê, por favor, né? Esse por favor, na verdade, está implícito, porque ele está, na verdade, mandando de uma maneira bem polida. É um imperativo polido. Então, 주세요, me dê, por favor. Me dê. Mas dá pra falar de uma maneira menos, assim, por favor. Dá pra falar só 펜 줘요, tá? Ou 펜 줘, me dá, me dá a caneta. Então esse aqui, literalmente, pede pra dar. Mas eu posso também falar 해주세요, ou 해줘요, né? Dá pra falar também. 해주세요. Também dá, né? Ou 해줘, que é faça. Nesse caso, seria o me dê o benefício de fazer. Faça para mim, na verdade, né? 해주세요 é faça, o 해 de fazer, e o 주세요 é me dê. Então seria faça para mim, me dê o benefício desse fazer. Essa é a ideia do 해주세요. Mas eu posso falar também 하세요 direto, que é o faça mandando educadamente. 하세요, ou pode ser só 해요 ou 해. Então, 하세요 seria o faça, eu tô mandando fazer. Faça, só que de uma maneira bem polida. Por isso que na hora de traduzir, a gente acaba colocando no português esse faça, o por favor, que não tá, na verdade, implícito ali. A gente só traduz dessa maneira porque tá sendo educado, mas tá mandando educado. Por isso que é o faça, por favor. Mas na verdade ele é o faça, né? Só que bem educadinho, tá? Essa é a diferença. Aí a Bang TX. Indicação de músicas com letras curtas para melhorar a pronúncia. Eu sugiro, tem um cantor que eu gosto muito, que se chama Jung Ji-kyung. Talvez eu já tenha falado dele em algum momento. Ele canta bem devagarzinho. Eu gosto muito dele, né? Ele também tem o Lee Jo, que também canta devagarzinho. Ai, tem muitos. Tem o K-Will também, que eu gosto bastante. Ele também canta devagarzinho. Peguem essas músicas mais devagar, né? Que vocês consigam ouvir direitinho a pronúncia. E uma coisa que eu acho que ajuda também a pegar também gramática, vocabulário, é essas músicas, mesmo agitadinha, mas que tem o título em inglês e em coreano. Tem alguns que tem, assim, a tradução, né? Já no título. Ou que até o título é em inglês, só que no refrão ele repete várias vezes essa palavra que é o título. Procurem, tem bastante. Por exemplo, do BTS tem aquele 비타눈물. No título tem essa palavra e ele repete muitas vezes. E às vezes tá em inglês no título, no refrão ele repete em coreano. Então isso também ajuda. Já tem a tradução ali na cara. E a outra, na sua opinião, o japonês é difícil? E quanto tempo em média leva pra aprender coreano e o japonês? Olha, eu acho o japonês mais fácil que o coreano em relação à pronúncia. A pronúncia, tá? Ela é bem mais simples, porque não tem nenhum som muito difícil. O coreano é um pouco mais chatinho, né? Tem uns sons bem diferentes. Mas o chatinho do coreano é escrito. Mas o chatinho do japonês é escrito, porque tem 3 alfabetos e tem aqueles ideogramas, o kanji. Então acaba sendo um pouco difícil. Tempo pra aprender depende muito da pessoa. Quanto ela se dedica, né? Quantas horas de estudo. Depende muito. Eu já vi gente que conseguiu falar muito bem em menos de 2 anos. E vejo gente que tá aí há 15 anos se arrastando. Também não evoluiu tanto, mas depende de cada pessoa, né?
da exposição ao idioma, o quanto que ela tá escutando, treinando, perguntando, tirando dúvidas, errando e acertando. Acertando assim, corrigindo, né? Então depende muito. Mr. Yedin pergunta: poderia fazer mais vídeos de como montar frases coreanos? Sim, eu farei. Ash Silva, estou aprendendo coreano, mas queria lhe perguntar algumas dicas para se organizar mais no estudo da língua. Esse é um vídeo que já tô há muito tempo para fazer, dicas de organização de estudo. E a dos Anjos Gaia também pergunta, né, para não desistir. Então, ela já é alfabetizada, né, mas quer também aprender mais. Então, dicas, já tá junto com essa ideia de dicas de estudo, né, de organização de estudo. Eu vou fazer esse vídeo também. Tem vários, né, temas aqui, é bom que eu já vou colocando na listinha, eu tô sabendo o que vocês querem aprender. Aqui eu selecionei algumas perguntas mais pessoais, né, mas eu vou responder rapidamente. Assim, ó, senhora não. Gosta de K-pop? Quais são as bandas favoritas? Verdade que a senhora mora na Coreia? MLP, ELPS, BR-chan, QWQ, nossa. Então, sim, eu gosto de K-pop. Não sou capopeira, assim, mas eu gosto. Tem alguns grupos que eu gosto. BTS eu gosto também. Como eu falei, aqueles cantores mais lentinhos. É praticamente isso. Eu gosto muito do Verbal Gente também. Ele é um rapper, né, que apresentou alguns dos Show Me The Money. Eu gosto muito dele. As rimas dele são muito, muito legais. E eu não moro na Coreia, não. Quem falou isso? Eu gostaria, mas eu moro no Brasil, moro em São Paulo. Eu sou de Vinhedo, uma cidade no interior de São Paulo. Pertinho, na verdade, daqui de São Paulo. Eu moro em São Paulo já, desde sempre. Qual o meu nome? Qual o seu nome, Gabs? Pergunta. Meu nome é Aileen. Aileen, deixa eu escrever aqui. É Aileen. Pessoas acham que é nickname, né? Ou que eu tô imitando a Aili, né? Mas o meu nome é Aileen mesmo, então. Ela que me imitou. Muito obrigada por me ensinar. Você é uma ótima professora. Aprendi muito com você. 감사합니다. Mangaushi. Você mora no Brasil? Opa. Se já morou há quanto tempo? Eu nasci no Brasil. Eu moro aqui desde que eu nasci. Já morei fora, mas eu sempre morei aqui no Brasil. Sim, eu sou brasileira. Pra te saramieyo. Akemi-kun. Você é coreana brasileira? Sempre fiquei com essa dúvida. Eu sou brasileira, nascida aqui, e eu sou descendente de japoneses, não sou descendente de coreanos. Talvez vocês tenham ficado assim, nossa, né? Como pode? Mas eu sou brasileira, tá? Quer dizer, sou brasileira, descendente de japonês. Tanto que aqui no como fala? Essa imagem, né, do meu canal, tá escrito aqui, 저는 일본계 브라질 사람입니다. Então, quanto a mim, 일본계, descendente de japonês, linhagem japonesa, né? 브라질 사람입니다. Eu sou brasileira, descendente de japoneses, né? E aqui tem uma bandeirinha do Brasil, do Japão escondidinho aqui, e a da Coreia. Aqui eu falo também japonês, né? Então, aí comecei aprendendo coreano, então. Jujuba, seria legal se você fizesse um vídeo explicando como funciona a estrutura de uma frase em coreano, tipo, em português é sujeito, verbo, complemento, e eu queria saber como que é em coreano. Muito bom. Isso aqui eu acabei explicando meio que só durante as aulas, né? Mas assim, basicamente, como você falou, português é sujeito, verbo, objeto, né? Complemento, coisa. No coreano vai ser sujeito, o complemento, né? Pode ser um objeto, um advérbio, etc. E depois vem o verbo. O verbo é lá no final, tá? Então, se eu quiser dizer, por exemplo, eu como biscoito. Ou bolacha, né? Aqui em São Paulo a gente fala bolacha. Então, eu como biscoito, eu como bolacha. Então, eu sujeito, complemento seria o biscoito, bolacha, depois o verbo. Então, no coreano vai ficar assim, eu, biscoito ou bolacha, pra não gerar briga, como. E se eu quiser dizer que eu como muito, né? Eu, biscoito, bolacha, muito como. É assim que vai ficar no coreano, tá? O verbo sempre vai vir no final. O verbo no final. Então, é como se a língua fosse orientada ao objeto, como diz o Maris Anzanin, né, o professor que dá aula comigo. Acho tão bonito. Então, as frases são orientadas ao objeto. A gente sempre fala de tudo para depois falar qual é a ação em relação a esse objeto. Essa é a ordem básica, né, da estrutura do coreano. Coast. 안녕하십니까, 선생님. Poderia explicar o uso de 그리고 e como usar 2 ou 3 verbos em uma frase? Muito importante esse 그리고 e essa pergunta, né? E ao Nicolas, como se faz para colocar 2 verbos em uma frase? Boa pergunta. Assim, claro que dá para colocar 2 verbos de maneiras bem diferentes. Se eu quiser dizer que se eu fizer, conseguirei. Então tem esse se. Mas se eu falar assim, eu como, eu bebo, eu durmo.
a relação é diferente entre esses verbos, né? Então, no coreano também, claro que vai ser diferente. Então, por exemplo, se eu quiser dizer que 저는 오늘, hoje, né? Eu, hoje, 외식해요. Eu vou comer fora. Eu como fora hoje. 그리고, e, além disso, 술을 마셔요. Eu bebo bebida alcoólica. Então, o que eu tô fazendo aqui é juntando essas duas frases, né? 저는 오늘 외식해요. Hoje eu como fora. Eu comerei fora. 그리고, além disso, né? Seria esse e. 술을 마셔요. Eu vou beber bebida alcoólica, né? Eu bebo bebida alcoólica. Então, esse 그리고, ele vai exigir que seja no início de uma frase, né? Então, eu vou precisar necessariamente disso aqui. Esse ponto final. Ele tem que vir depois de um ponto final. Mas eu também posso escrever essa frase dessa maneira aqui, ó. Eu posso juntar tudo isso aqui fazendo assim. 외식하고. Esse ha seria a forma do infinitivo, né? 외식하다 é o verbo comer fora, né? 외식하다, esse é o verbo comer fora. Então, 외식하다 seria a forma definitiva. Eu vou pegar essa forma aqui do radical e manter com o go. Só o go vai significar a mesma coisa da frase de cima, só que tudo junto. Então, eu hoje vou comer fora e vou beber bebida alcoólica, né? Então, hoje eu como fora e bebo bebida alcoólica. Eu só tô colocando, numerando numa frase só. Se eu quiser falar mais de uma coisa, que além disso eu vou ao cinema. Posso colocar aqui, né? 맞아요. 그리고 극장에 가요. Ou 영화관. Vou colocar aqui outro. 영화관, que é o cinema mesmo, né? 극장 pode ser cinema, pode ser teatro também. Então, 그리고 영화관에 가요. Então, além disso, né? Eu vou ao cinema. Posso colocar dessa maneira também. Então, eu dei só essa forma do 그리고, como juntar, né, com o go, tá? Eu posso colocar também 마시고. Então, aqui, depois desse 술을 마시다, posso colocar 술을 마시고, aqui, 마시고, 극장에 가요. Posso ir juntando dessa maneira, porque 마시다, né, é o verbo beber. Então, 마시다 vira 마셔요. Então, volto na forma do infinitivo e mantenho o chi e coloco o go. Luiz pergunta, poderia fazer um vídeo ensinando tudo sobre o espaçamento das palavras? Tudo? Nossa! Como, por exemplo, por que de kombuhada ser junto, sendo que são duas palavras diferentes? Ou 좋아해요, por exemplo. Adoraria saber, estudo coreano no curso presencial, mas ainda não aprendi sobre. Interessantes. Aqui eu vou fazer sim um vídeo sobre isso. Mas só adiantando, assim, kombuhada, dá para escrever kombu를 하다, né? Por exemplo, são duas palavras diferentes, como você mesmo falou, né? Kombu e mais hada, né? Esses são dois verbos, que aí tá juntando dessa maneira, né? Kombu mais hada. Mas claro que eu posso falar kombu를 하다, fazer estudo. Só que como é uma palavra que fala muito, né? kombuhada, acabou virando uma palavra assim, única. Tanto que você encontra no dicionário, né? kombuhada, estudar. Mas se você falar kombu를 하다, é tipo fazer um estudo de alguma coisa mais específica, né? kombu를 하다. Fazer algum estudo. Mais específico. Pode ser os dois. Os dois são estudo, né? 좋아하다 também é a junção de 좋다 com 해요. Eu já fiz um vídeo sobre isso, né? Eu gravei, mas ainda não publiquei, mas eu vou publicar logo mais, tá? Mas eu vou falar sobre espaçamento, sim.